Olá! Em nossa última aula, nós falamos da diferença de cadeia e teias alimentares. Lembrando que as cadeias alimentares é uma sequência onde um ser se alimenta do outro e ocorre o fluxo de energia. Começa sempre pelos seres produtores, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, que são seres autótrofos, seguido dos consumidores, que um vai se alimentar do outro, podemos chamar consumidor primário, que vão ser os herbívoros, que vão estar comendo a planta, consumidor secundário, que comeu ele, consumidor terciário, consumidor quaternário, ou consumidor de primeira ordem, que é esse herbívoro, consumidor de segunda ordem, que sempre vai ser carnívoro, daí por diante, ou onívoro, né, no caso. Então, até chegar no último, que vai se alimentar de todos, que vão morrer, né, que entrarem em decomposição, que são os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Então, eu tenho os produtores, os consumidores e os decompositores. A teia alimentar é o conjunto dessas cadeias. Bom, daremos sequência na página 256, onde vem falando sobre desequilíbrios nas relações alimentares. Se eu mato alguém da cadeia, e o outro ser vai aumentar o seu número, vai morrer de fome, o outro vai aumentar e vai ocorrendo um desequilíbrio. Então, se eu tenho uma cadeia alimentar onde sempre vai ter um ser se alimentando de outro, e eu mato um desses seres ou deixo ele entrar em extinção, eu vou sobrecarregar ao outro. Então, quando a cadeia alimentar sofre um desequilíbrio, se algum fator alterar algum elo de uma cadeia alimentar, toda ela vai sofrer alterações. Por exemplo, imagine que uma plantação de milho seja atacada por uma doença que mate muitos pés de milho. O que aconteceria com os ratos? Eles vão ficar sem comida. Os que não morressem de fome passariam a buscar outro tipo de alimento. E as corujas que comem rato começariam a sentir fome. Então, primeiro que esses ratos sobreviventes que vão comer outro tipo de comida, vai ter uma briga alimentar ali por conta daquele briga de território, briga por conta de alimento de outros animais que já comiam aquilo. Então, vai vir um outro grupo para poder comer, vai ter briga. E aí as corujas, né, por si só, que comeriam os ratos, elas começariam a passar fome também, porque começaria a diminuir a quantidade de alimentos. Então, um desequilíbrio em relação às cadeias alimentares seriam isso, tá? Espero que você tenha entendido. E aí nós vamos para a página 260, que vem falando sobre os biomas. Esses biomas que nós vamos falar, lembrando que bioma é o conjunto de todos os ecossistemas. Esses biomas que nós iremos falar vão ser biomas que a gente vai encontrar no mundo inteiro, tá? Na nossa próxima aula a gente fala sobre os biomas brasileiros. Então vamos lá, prestando atenção aí. Lembrando, antes da gente começar, a poluição também acarreta um desequilíbrio alimentar, tá? Os seres vivos eles estão ligados entre si nas cadeias. A poluição ou a morte de uma espécie pode afetar os outros. E a poluição é um acréscimo ao ambiente de produtos que ameaçam a saúde e a sobrevivência dos seres. Então, a poluição é extremamente perigoso e pode matar também, contribuir para o desequilíbrio das cadeias. Bom, vamos começar pela tundra. A tundra, ela se localiza assim em regiões que apresentam verões bem curtos e invernos longos e rigorosos. A temperatura média dela é de 12 graus negativos. O solo permanentemente congelado. Em geral, a vegetação é exuberante no verão e ela é formada principalmente por vegetais pequenos. Os mamíferos também são encontrados, alguns tipos de mamíferos são encontrados nesse tipo de bioma. Floresta temperada. Elas possuem as 4 estações, são bem definidas. São conhecidas como plantas decíduas, porque as plantas, quando elas chegam no inverno, elas perdem as suas folhas, elas ficam caducas, porque elas podem cair no outono. E lá encontra animais como javalis, veados, raposas, e elas ficam assim, ó. No outono e no inverno, elas perdem as suas folhas por completo, tá? Por isso que elas são chamadas de floresta decíduas ou caducas.
É, Os desertos. Os desertos se localizam em regiões onde chove bem pouco, então a vegetação ela precisa comportar e se adaptar a esse meio. Então nós temos aí o mandacaru, que é o cacto, né, que são bem comuns, assim como lagartos e serpentes também. Lembrando que há desertos eles possuem altas temperaturas, né, como o Saara, que é o bem conhecido. O solo é geralmente arenoso e tem pouca cobertura vegetal. Vocês podem ver que ali até tem um cadinho, mas é bem pouca a cobertura, predominando a areia. Bom, próximo bioma nós temos as savanas. São considerados por muitos ecólogos, as pessoas que estudam a ecologia, um tipo de campo. Mas, assim como os campos, as savanas apresentam grande quantidade de gramíneas, que é essa vegetação mais rasteira, e alguns arbustos, né? Porém, eles têm muitas árvores, mais árvores do que os campos, e muitas das vezes mais próximos entre si. Vocês podem observar aí pela imagem. Há uma estação de seca que dura muito tempo, de 3 a 4 meses. Eles ficam em seca. E a gente vê até nos desenhos animados esse período, né? Quando a gente vê as savanas. E quando apresenta um pouco de água, todos os animais se reúnem naquela poça que acaba formando. E a gente tem aí uma grande sequência de animais nesses locais, né? As savanas africanas, a gente tem os leões e tal, mas a gente também tem savanas que é o cerrado brasileiro, que a gente vai ver na próxima aula. Floresta tropical. A floresta tropical, ela localiza-se em regiões com temperaturas elevadas, uma média de 27 graus Celsius, onde também chove bastante, tem bastante chuva, durante praticamente toda a época do ano. Nós temos a floresta amazônica, que aqui é um exemplo, e a Mata Atlântica também fazem parte desse bioma. Tá? Tem uma grande variedade, a biodiversidade de flora e de fauna é imensa. Aqui nós temos o exemplo do bioma campos. Os campos também são chamados de pampas aqui no Brasil, tá? Pode ser chamado de pradarias, não é padaria, não, é pradarias nos Estados Unidos, e estepes na Ásia Central. São exemplos de campos. Esse bioma inclui uma variedade de ecossistema e os vegetais também são de pequeno porte, são bem rasteirinhos, como vocês podem observar, e tem poucas árvores e geralmente elas encontram afastados, tem criação de ovelhas nesse local, onde tem bastante pastagem. E por último, nós temos aqui a floresta boreal. É aqui na floresta boreal onde a gente encontra a aurora boreal, tá? Também é conhecida como taiga ou floresta de coníferas. Por que floresta de coníferas? Porque vocês podem ver que as árvores nesse local têm formato de cone, tá vendo? As árvores elas têm o formato dela é de cone. Ali a aurora boreal acontecendo lá atrás. Nesse local encontram-se regiões que apresentam invernos bem longos e rigorosos e verões bem curtos, porém um pouco mais quente que os da tundra. A temperatura média na floresta boreal fica em torno de 3,6 graus Celsius, quase 4 graus Celsius. Em geral, esse bioma apresenta uma pequena variedade de vegetais e os pinheiros são os mais abundantes. Os insetos, os alces, a gente encontra, é bem comum lá no desenho do Irmão Urso, né? Que a gente vê esse tipo de vegetação. E aí aqui tem, para finalizar, a aurora boreal para vocês verem. Um beijo, espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijão.